Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre árvore de decisão, fazer uma breve introdução conceitual e vou falar sobre árvore de decisão no contexto de Machine Learning. Vamos lá. Aqui tem alguns conceitos iniciais, né? Esse modelo de Machine Learning, essa árvore de decisão, ela é muito utilizada para problemas de classificação, certo? Mas podem ser usados também para problemas de regressão. Essa explicação que eu vou fazer aqui, eu vou focar mais no contexto de classificação, beleza? O que é essa árvore de decisão? Então, a gente pode trazer aqui algumas reflexões importantes sobre esse modelo. Esse nome, árvore de decisão, né, ele vem justamente porque a estrutura, né, a estrutura do modelo, construída, como ela é montada, ela parece com uma árvore, né? A gente pode imaginar uma árvore, mas no contexto de um fluxograma, é uma árvore aqui no contexto de computação, beleza? Então, imagine que a gente vai ter nó raiz, né? Eu vou já mostrar uma figura, então tem um nó raiz, e a partir desse nó raiz a gente vai tendo ramificações. Posso ter várias ramificações. E essas ramificações, elas têm um fim, né? Elas acabam, e quando essas ramificações acabam, elas são chamadas, né? Esses últimos nós do fim da árvore, né, do fim das ramificações, são os nós folhas, beleza? E é interessante que é nos nós folhas aqui que vai ter a informação ali da classe, né, da classificação do modelo. Aqui eu trouxe um exemplo, né, que eu achei bem interessante. Ele ilustra aqui uma árvore simples, né, uma árvore pequena, mas que dá para a gente poder entender aí uma bem clara, né, como é a estrutura da árvore, né? Então aqui, ó, a gente tem um nó raiz, temos ramificações aqui, né? E essa árvore aqui, ela está montada no contexto de identificar, né, riscos de doenças cardíacas, né? Se a gente consegue identificar o risco, a gente consegue fazer uma prevenção. Então, aqui ele tem as classes, né? Aqui nos nós folhas, né? Esses nós verdes são os nós que são folhas. E nesses nós, a gente tem aqui uma classe, né? A classificação desse nó. Então aqui as classes são de baixo risco e alto risco, né? Aqui a gente tem, por exemplo, três ramificações, né? A gente pode entender essas ramificações da seguinte maneira. Então aqui, analisando o atributo idade, eu vou ter aqui algumas condições, né, para a idade, né? Então idade menor que 18, ele vai descer para esse ramo da árvore, né? Idade maior que, né, entre 18 e 30 anos. Ele já dá aqui uma resposta, já o nó final, já o nó folha. Então, idade entre 18 e 30 anos tem risco baixo, né? Idade maior que 30, né? Aí ele já vai analisar um outro atributo, né? Idade maior que 30 e fuma, se sim, alto risco, né? Se maior que 30 e não fuma, baixo risco. Lembrando que isso aqui é uma árvore simples, né, didática, para a gente poder pensar e refletir sobre esses conceitos, né, de nós, folhas e os da árvore, beleza? Então, um exemplozinho bem interessante como montar essa árvore, né? Aqui eu vou falar sobre, né, dar uma intuição, né? Vou dar uma intuição de como é que funciona o algoritmo da árvore, né? Vou entrar em detalhes, vídeo interessante na internet, senti falta de uma explicação mais geral, né? Fazer uma explicação mais geral sobre esse algoritmo aqui, beleza? Aí o que acontece? Quando vai montando a árvore, para montar a árvore, a gente vai ter que escolher esses nós aqui, né? Escolhe o nó, escolhe os critérios, né? Vai construindo, né? Outro nó, critérios e vai construindo os ramos da árvore, né? Esse processo de escolha do nó, eu vou ter que ter algum critério, né? Então, aqui a gente vai chamar de uma medida de seleção do atributo. Então, existe uma medida, uma métrica, né? Um indicador que eu vou calcular para poder fazer essa seleção. Já vou falar um pouco sobre essas medidas aqui. Aí depois que eu escolho o atributo, considerando a melhor medida, né? E aí o melhor critério ali para aquela medida,
eu vou fazer desse atributo um nó da árvore, né? Esse critério, esse atributo, nó da árvore. Então, eu escolho um atributo, né? Faço desse atributo, né? Um nó da árvore, né? Aí depois que eu seleciono, eu separo ali as duas, se for critério com, digamos, um critério, a gente vai ter aqui, por exemplo, esse critério aqui, peso menor que 60, peso maior que 60. Então, esse critério peso, ou esse atributo peso com esse critério ser menor que 60. Então, a gente tem duas ramificações. Os exemplos, né, da base de dados de treinamento que atendem a esse critério serão representados por essa ramificação. Os que são maior que 60, né, que passaram também aqui maiores que 18, né, ou menor que 18, né, menor que 18 e maior que 60, eles vão ser representados por esse ramo. Então a gente vai meio que dividindo aí em subconjuntos toda vez que a gente cria um nó e um atributo aqui, beleza? Então aí no final os elementos que serão representados aqui, né, desse LORIS, são todos aqueles que atendem a esse critério aqui do ramo da árvore. E a gente vai fazendo esse processo, né, de escolher o melhor atributo dentro daquele subconjunto, né, montar ali na árvore, colocar um nó na árvore, depois fazer nova divisão, até que a gente consiga atingir algum critério aí, né? Pode ser um tamanho máximo de árvore, pode ser que a gente conseguiu avaliar todos os elementos de treinamento, né, todas as amostras de treinamento, e a gente conseguiu separar bem direitinho aqui entre as classes, né? E por aí vai. A gente pode escolher algum critério para poder parar o treinamento. Pronto. Então, quais são as medidas, né? Quais são as medidas possíveis para a gente poder fazer essa seleção de atributo, né? Para a gente fazer essa escolha do atributo, do melhor atributo. Então, uma das medidas que existem aí na literatura, né? Tem várias medidas, mas uma medida que é interessante, que acho que explicando essa medida aqui, a gente entendendo a intuição dessa medida, a gente consegue entender também a intuição dos outras métricas, né? Então vamos pensar aqui nessa medida que é o ganho de informação, né? Ela está relacionado com a entropia, né? Então para eu poder calcular o ganho de informação, eu tenho que saber a entropia, ou seja, a medida de impureza ou o grau de aleatoriedade daquele conjunto, né? E o ganho de informação ele vai ter o objetivo de diminuir a impureza. Então toda vez que eu fizer escolher um critério, né? Escolher um atributo, escolher um critério, e quando eu separar aquele meu conjunto em dois outros conjuntos, esses dois novos conjuntos eu tenho que diminuir a impureza, ou seja, os conjuntos que foram separados, eles têm que estar com a maior quantidade de elementos das classes separadamente também, né? Então, se tem duas classes, quando eu escolho a medida, uma parte das classes vai para um lado, né? A boa parte dos elementos que representam aquela classe vai para um lado, e os elementos que representam a classe vai para o outro. Eu vou mostrar aqui uma figura que vai ficar mais claro essa ideia. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma ilustração sobre o ganho de informação. Quando eu fiz essa divisão aqui, né, em dois subconjuntos, e no final das contas ficou ainda tudo misturado, eu tive um baixo ganho de informação. Mas quando eu usei um critério, né, e escolhi um atributo, eu usei um critério, e esse critério ele fez com que a quantidade de elementos de uma classe ficasse mais concentrada em um subconjunto e da outra classe no outro subconjunto, então houve um ganho de informação, beleza? E aqui eu só coloquei um gráficozinho aqui para ilustrar essa ideia, né, de entropia, né, ou seja, de aleatoriedade, usando aqui esse gráfico aqui, né? Ele usa a probabilidade como entrada, ou seja, aqui, digamos, tem meio a meio, probabilidade de 50%, a aleatoriedade, a entropia máxima, né? Mas à medida que aquele conjunto, né, aquele elemento, né, pertencente àquele conjunto, tende a estar ou não naquele conjunto, né? Então aqui, por exemplo, a probabilidade de ser menos é pequena, né? Então a entropia aqui vai ficar na faixa de 0,6, né? A probabilidade de ser menos nesse aqui agora já é maior, então a entropia também fica nessa faixa.
de 0,6, né? Ou 0,8 por aí, né? Depende da quantidade aqui, tem que calcular direitinho. Calcula a probabilidade e depois encontra a entropia. Então a entropia vai dar nessa medida aí de quanto estão misturados esses conjuntos. Agora eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Um pouco mais didático aqui para a gente poder entender esse conceito de divisão de conjuntos e a ideia de ganho de informação, né? Então, digamos que tem aproximadamente metade de elementos de cada classe, metade dos pontos aqui são vermelhos, metade são azuis. Então, o que acontece? Está muito misturado, a aleatoriedade alta, a entropia alta, e aí eu tenho aí um conjunto muito caótico, digamos assim. Então, vou tentar fazer uma divisão desse conjunto. Então, uma sugestão, né, de critério é aqui no meio. Então, se eu fizer essa divisão aqui no meio, separei em dois conjuntos. Esses dois novos conjuntos, observe que agora tem uma tendência maior de ter pontos vermelhos aqui embaixo, né, e pontos azuis aqui em cima, né? Ainda está misturado, ou seja, então posso fazer nova divisão. Então, seria a primeira ramificação da árvore, né? Então, tem dois ramos agora. Desses dois ramos, eu posso fazer duas novas ramificações. Posso dividir aqui para cada lado da árvore, né? Para cada lado do ramo aí, né? Da árvore. E aí, quando eu fizer isso, né, eu consigo separar mais um pouco. Então, observe que à medida que eu vou dividindo, eu vou conseguindo separar os elementos. Então, se eu divido no meio e divido aqui nesse canto superior esquerdo, significa que eu tenho uma alta concentração de C azul. Então, esse ramo aqui representa a classe azul, né? Já esse aqui de baixo, né, primeira divisão, né, tem a parte inferior, né, esquerda, tem uma alta probabilidade, né, de ser vermelhinho. Então, a árvore ela vai conseguindo separar, segmentar, né, dividir aí esses conjuntos de treinamento, né, no processo de treinamento, e aí no final ela entende quais são os critérios, né, que vai separar melhor esses conjuntos, beleza? E aí o legal é que toda essa reflexão que a gente fez aqui, um pouco mais conceitual, a gente tem a matemática, né, estatística, né, equações matemáticas e estatísticas para realizar essas operações aí para a gente, beleza? Então, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Valeu.